Eu fui ler a proposta de governo, né, do PT, chamado Brasil Feliz de Novo. Curioso que aparece 3 pessoas na foto, com destaque maior ao Lula, né? O Haddad e mais atrás a candidata a vice-presidente. Eu fui ler alguns itens, né? Eu vou até, se possível, no decorrer da semana, lembrar de outros. Eu fiquei só com o item 1 do programa, chamado Soberania Nacional e Popular na Refundação Democrática do Brasil. Eu digo isso porque, apresentando brevemente o programa, para ninguém saber depois ser surpreendido com medidas tomadas. É aterradora a linguagem é aterradora, extremamente preocupante e tal. Ela tem um tom bolivariano, até em conceitos, que não são conceitos tradicionais usados pela esquerda brasileira, mas conceitos com muitas aspas produzidos pelo discurso bolivariano, especialmente da Venezuela no período Chávez, né? Por exemplo, diz assim logo na página 10, a cada dia que passa vai aparecendo o principal objetivo da coalizão golpista, 2 pontos, inverter as políticas que valorizam nos governos Lula e Dilma o trabalho diante do capital, a nação diante do império, as maiorias e minorias oprimidas e discriminadas diante de uma elite misógina, racista, autoritária e excludente. A elite brasileira é só isso. Ela é misógina, racista, autoritária e excludente. Quando fala a nação diante do império, o império é como sinônimo dos Estados Unidos. Isso é uma clara linguagem do campo bolivariano e não da tradição do que se falava antigamente, imperialismo norte-americano e tal. Ainda na introdução mais de detalhes desse item chamado Soberania Nacional e Popular na Refundação Democrática do Brasil, fala em crise do capitalismo, né? Que é a situação que o país passa, o Brasil, deve-se à crise do capitalismo, que é absolutamente inexistente. Nunca o mundo cresceu em tempos recentes tanto como no século XXI. E mesmo nessa década já se recuperou da crise do final de 2008, a maior parte do mundo conhecido. Basta ver o crescimento médio desse ano, que vai ser acima de 3% no mundo tal. Mas nós estamos na fase dos equívocos interpretativos, que fica tranquilo e tal. O duro é quando eles começam aí a mostrar suas garras. Na hora que faz uma breve referência à política de defesa e de soberania nacional, diz o programa de governo do PT, a Constituição será aplicada sobre defesa, está falando das Forças Armadas. A Constituição será aplicada de maneira imediata e firme contra quem ameace a democracia com atos e ou declarações. Aí é uma clara referência indireta à oficialidade das Forças Armadas, que qualquer pronunciamento vai receber a punição. Está muito claro. Aí começam os grandes problemas tal. O governo promete, está aqui, que vai revogar um conjunto de medidas inconstitucionais de acordo com o PT, antinacionais de acordo com o PT e antipopulares, como a emenda constitucional número 95, a reforma trabalhista, o marco regulatório do pré-sal, a reforma do ensino médio e aí, literal, abre aspas, além das medidas de ataque à liberdade sindical e de criminalização das manifestações sociais, fecha aspas. Ou seja, está falando no restabelecimento do imposto sindical, além da eliminação de todas as reformas aprovadas tal e o marco regulatório do pré-sal, etc, etc. E tudo isso vai ser feito, veja que aí, olha o bolivarianismo presente. Referendos revogatórios poderão ser necessários para dirimir democraticamente as divergências entre o poder executivo e legislativo. Isso é fundamental. Referendos revogatórios poderão ser necessários para dirimir democraticamente as divergências entre os poderes executivo e legislativo. Ou seja, o que está querendo dizer aqui? Numa divergência, numa proposta que o governo não consegue passar, ele convoca um referendo com participação direta. A todo momento, o que está implícito nessa proposta é a democracia direta contra a democracia representativa tal. Por exemplo, ainda nesse campo, vai fazer o PT, diz aqui, uma ampla reforma com participação popular. A todo momento isso, ele apresenta uma série de medidas, como fidelidade partidária, etc. E o voto em lista, outra vez o voto em lista tal. Essas medidas, de acordo com o PT, são necessárias para fortalecer os partidos e reduzir os custos de campanha. E aí, olha o que está embutido, a subrepresentação da classe trabalhadora no Congresso. Ou seja, o que está implícito aqui é uma administração soviética, é a ideia dos conselhos, dos soviets. Repetindo, eles vão fazer uma série de mudanças políticas para enfrentar
textual, subrepresentação da classe trabalhadora no Congresso. E continua nesse item, que eu não vou estendê-lo todo, mas é fundamental, que isso é uma questão que interessa, de conceito. Do outro lado, vai regulamentar e ampliar os mecanismos da democracia participativa, que vai ser essencial para o sucesso da democracia. A democracia participativa propõe, de acordo com a proposta do PT, a participação direta. Mais um ponto, só para ver como a coisa é grave. Vamos expandir, e está grifado pelo PT, vamos expandir para o presidente da República e para a iniciativa popular a prerrogativa de propor a convocação de plebiscitos e referendos, que não poderão dispor sobre temas protegidos em causas pétreas, etc. tal. Ademais, será ampliada a participação cidadã por meio da internet. Eu queria saber que sistema político é esse, como é que é essa participação direta pela internet. E volta a questão, a iniciativa popular para propor convocação de plebiscitos e referendos. Veja tudo que está embutido aqui, como isso é grave, né? Continua. Vai estimular é preciso instituir medidas para estimular a participação e o controle social, grifando, controle social em todos os poderes da União, Executivo, Legislativo e Judiciário, e no Ministério Público. Repetindo, estão propondo, portanto, a proposta de governo do PT, estimular a participação e o controle social. Não é os controles existentes, é os novos, criados pelo PT, né? Aí vai. Sobre o Poder Judiciário, propõe reformar o Poder Judiciário. De que forma eles vão reformar o Poder Judiciário? Olha o que está embutido aqui, que é fundamental, né? Temos que eliminar os privilégios e favorecer o ingresso e ascensão nas carreiras do sistema de justiça a todos os segmentos da população, em particular daqueles que são vítimas históricas de desigualdades e opressões. Ou seja, a forma de seleção não vai ser mais a tradicional. Vai ter um sistema de cotas para o preenchimento dos cargos na justiça brasileira. Volto a lembrar, né? Olha o que está escrito aqui: temos que eliminar os privilégios e favorecer o ingresso e ascensão nas carreiras do sistema de justiça a todos os segmentos da população, em particular, ó, quão isso é importante, daqueles que são vítimas históricas de desigualdades e opressões. Ou seja, sistema de cota para juiz, para desembargador, para ministro. É isso que está implícito aqui, né? E inclusive vai ter uma democratização da escolha dos órgãos diretivos do Poder Judiciário. E continua, é preciso introduzir mudanças nas escolhas de integrantes do STF e dos tribunais superiores, conferindo um papel maior à sociedade civil organizada. Isso é fundamental. Não vai ser mais a nomeação. E quem é a sociedade civil organizada? É a sociedade controlada pelo PT. E por fim, porque nós vamos voltar a esse tema que é central, porque isso é o que vai marcar a história do Brasil, provavelmente a partir de 1º de janeiro do ano que vem, que é o controle social da mídia. Diz o PT, e concluindo, o direito à comunicação tem sido constantemente violado no Brasil. Olha o que eles estão propondo. E isso é central. Eles estão querendo agora impedir que os beneficiários das concessões públicas e controladores de novas medidas restringam o pluralismo e a diversidade. A distribuição das concessões, de acordo com o PT, deve ampliar a participação das universidades, sindicatos, organizações da sociedade civil nas outorgas para o sistema público e privado tal. Ou seja, portanto, o controle agora direto, de outra forma, não da forma livre como existe hoje de rádio e TV, mas controlado por sindicatos petistas, universidades petistas e organizações petistas da sociedade civil. É só isso por hoje. Ou seja, isso daqui é Venezuela.